E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bem, já faz um tempinho considerável que Transformers: O Despertar das Feras estreou mundialmente. Na verdade, já se passaram praticamente 7 meses desde esse fato e agora acredito que possamos comentar um pouco sobre o seu desempenho, se foi bom, se foi decepcionante, se poderia ter sido melhor ou até mesmo se foi um completo fracasso. Na verdade, eu queria ter comentado sobre isso aqui no canal já faz algum tempo, mas por conta do meu período de inatividade aqui no YouTube, eu infelizmente não tive essa oportunidade anteriormente. De qualquer modo, eu gostaria que vocês entendessem que esse vídeo se trata de uma análise fria e objetiva dos dados, para que possamos tirar algumas conclusões sobre o que aconteceu com o desempenho desse filme, e o que pode acontecer com os futuros filmes de Transformers caso algumas mudanças não sejam feitas. É importante que vocês entendam que nada do que eu falar aqui reflete necessariamente a minha opinião pessoal, até porque eu realmente gostei bastante do filme. Estive presente em 2 premieres, tanto a de São Paulo quanto a do Rio de Janeiro, e ainda estive presente em um evento oficial que ocorreu em maio, pouco tempo antes do lançamento do filme. Tudo isso graças ao Transformers Dioramas Brazilian Fansite. Então podemos dizer que sim, eu tive uma excelente experiência com esse filme e, de longe, é um dos filmes de Transformers que mais me agradam nos dias de hoje. Mas os números são inegáveis e, sendo assim, precisamos comentar sobre eles. Até porque era esperado que esse filme tivesse um desempenho muito melhor do que de fato teve. Então vamos comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Como todos vocês devem saber, Transformers: O Despertar das Feras teve o pior desempenho em bilheteria quando comparado aos outros filmes de Transformers, atingindo a marca de 439 milhões de dólares mundialmente, o que é no mínimo preocupante, principalmente quando olhamos para o seu antecessor, Bumblebee, lançado em dezembro de 2018, que, concorrendo com Aquaman, conseguiu atingir a marca de 468 milhões de dólares, uma bilheteria um pouco maior. No entanto, Bumblebee foi um filme mais barato, já que seu orçamento foi praticamente a metade do de Transformers: O Despertar das Feras. O lado positivo nisso é que a bilheteria doméstica de O Despertar das Feras conseguiu ser maior que a de Bumblebee e Transformers: O Último Cavaleiro. Lembrando que quando falamos de bilheteria doméstica, estamos falando da bilheteria que foi alcançada somente nos Estados Unidos. Isso é algo positivo, podendo apresentar uma espécie de cura para a franquia, ao menos em solo americano. É claro que tivemos diversas questões que atrapalharam o desempenho desse filme, sendo que o principal, na minha sincera opinião, foi o trabalho de marketing que foi realizado, que não apresentava nenhuma grande novidade para esse filme e, muitas vezes, parecia que faltava criatividade na hora de divulgar o filme. Sim, tivemos algumas coisas interessantes, como foi o caso das estátuas que viajaram o mundo. Tivemos inclusive algumas aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. E por mais que isso seja de fato bem interessante, ainda não é o suficiente. Vamos olhar um pouco para trás e pensar em Transformers: O Último Cavaleiro. Esse filme em específico teve uma péssima crítica e foi considerado um fracasso de bilheteria, mesmo tendo atingido cerca de 200 milhões de dólares a mais que O Despertar das Feras. E uma das coisas que me chamaram muito a atenção na época de O Último Cavaleiro foi o principal material promocional de um filme, o seu trailer. Caramba, quando eu falo isso dá até um sentimento de nostalgia, mas os trailers desse filme são simplesmente impressionantes, todos focados em um nível épico que nem a versão final do filme conseguiu atingir. Alguns com um aspecto voltado para ser um suspense ou um leve terror, como foi o caso do teaser trailer. E tudo isso impressionava bastante, e infelizmente Transformers: O Despertar das Feras não teve isso. O teaser trailer não é nada impressionante e ainda recebeu muitas críticas. É claro que, para nós que somos fãs, é sempre muito legal ver alguma novidade quando envolve os cinemas. Mas e para uma pessoa comum? Não acho que isso tenha funcionado tanto. Na verdade, o trailer foi muito criticado pelo CGI inacabado, coisa que também acontecia antes nos outros filmes de Transformers. Mas com a troca dos estúdios da ILM para a MPC, parecia que os efeitos visuais tinham sofrido um downgrade ainda maior, e de fato sofreram. Entendam, eu não estou aqui dizendo que o CGI de Transformers: O Despertar das Feras é ruim ou algo assim. Não, na verdade ele é bom, mas ele ainda não consegue transmitir o nível de realismo que os efeitos da Industrial Light and Magic transmitiam. Claro que eu estou falando aqui de forma geral, até porque erros são cometidos por ambas as empresas. Mas sim, o filme teve um downgrade notório em sua qualidade gráfica e parece que a versão final foi afetada por isso, já que tivemos inúmeras cenas cortadas, como uma batalha que ocorreria entre o Optimus Prime e o Scourge, que foi inclusive ilustrada em um pôster oficial, mas nunca chegou a aparecer no filme. Além disso, a própria direção não conseguiu transmitir uma tonalidade épica interessante. Os filmes do Michael Bay, apesar dos seus inúmeros erros, tinham momentos épicos muito marcantes. Acredito que todos vocês devam se lembrar de cenas como a batalha
na floresta, a perseguição na rodovia, o Optimus Prime matando os Decepticons e indo se encontrar com o Shockwave, Optimus Prime invadindo Hong Kong com os Dinobots e até mesmo o Optimus Prime versus o Bumblebee. Mesmo que esses filmes citados tenham seus erros, eles ainda conseguiam transmitir muita emoção em diversas cenas de luta. E olha que no geral elas eram bem bagunçadas e apresentavam alguns erros de continuidade. E Transformers: O Despertar das Feras, apesar de errar menos nesses pontos, não consegue transmitir essa emoção. Algumas coisas parecem até mesmo um tanto quanto artificiais. As brigas pareciam fracas e não realmente perigosas. Até mesmo a morte da Razor não conseguiu ter o mesmo impacto de algumas mortes dos Autobots, como o caso do Ironhide e do Ratchet. Aliás, até o Wheeljack em Transformers: O Lado Oculto da Lua conseguiu uma morte mais impactante. E olha que ele também só apareceu em um único filme. O roteiro de O Despertar das Feras também poderia ser melhor. Não é ruim, mas está longe de ser perfeito, além de não parecer ser algo tão original como de fato deveria. Mas eu acredito que o principal ponto aqui é a expectativa. Nós criamos uma certa expectativa com o final do filme do Bumblebee, quando vemos aqueles 7 meteoros caindo na Terra e, bem, não temos 7 Autobots nesse filme. Então parece que as coisas não se encaixam perfeitamente ou, no mínimo, não foram explicadas como deveriam ser. Eu acho que estávamos todos esperando um filme envolvendo a guerra entre os Autobots e os Decepticons, e não uma batalha com os Terrorcons. A batalha final do filme também não é um ponto forte. Não me entendam errado, eu gosto dela, acho que conseguimos nos localizar bem e entender tudo o que está acontecendo, mas os vilões não parecem realmente perigosos e, infelizmente, não podemos ver muito dos Autobots. Personagens como o RC e o Wheeljack foram completamente ofuscados aqui, ficando apenas como personagens de fundo. Eles são apenas irrelevantes. Um ponto adicional que eu gostaria de acrescentar aqui, que, na minha sincera opinião, foi um dos principais motivos para a baixa bilheteria do filme, foi o seu adiamento em um ano, que foi ocasionado pelos efeitos especiais não finalizados. Na minha visão, a troca de estúdio realmente acabou afetando bastante o desempenho desse filme. Ficou bem claro aqui que a MPC não conseguiu entregar a qualidade que era produzida pela ILM, além de diversos problemas internos que foram relatados há algum tempo. Pelo fato do filme ter sido adiado logo quando a divulgação oficial mal havia começado, acredito que tenha gerado uma grande quebra de expectativa que acabou afastando uma boa parte do público dos cinemas. Enfim, no geral eu acredito que esses pequenos detalhes tenham sim atrapalhado o desempenho do filme e espero que esse tipo de coisa não se repita no próximo filme de Transformers. Apesar de gostar da direção do Stephen Caple Jr., eu gostaria de ver um outro diretor assumindo e apresentando a sua visão de um futuro filme da franquia. Acho que poderia ser interessante, ao menos nos deixaria com expectativas para algo novo. Acredito que essa seja a melhor opção no momento. De qualquer modo, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo e, caso assim tenha sido, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este e, claro, ative o sininho para poder receber as notificações. No mais, é isso, pessoal. Valeu e falou!